Nos encontramos una vez más en Expopac México 2026 y en esta ocasión pues vamos a platicar un poco de la relación con Brasil, de México y Brasil. Y para hacerlo nos encontramos con Carlos Moreira, quien es director ejecutivo del Instituto Nacional del Plástico de Brasil. Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Hugo por invitarnos y muy bien y esperando buenos resultados también en la feria que es muy importante para nosotros. Platícame un poquito, ¿qué tan importante es México para las exportaciones de Brasil? Es tan importante que por dois momentos nós participamos aqui da feira Expo PAC e também de outra feira em Guadalajara, que é a Ferreteira, setor de construção civil. E México tem sido para nós outros um mercado muito atraente e competitivo também, porque lá cá também tem grandes corporações. Então, nós outros, quando falamos também de alimentos, que é um local de muito provedor de alimentos, então para empaques é muita oportunidade para essas corporações que têm muita tecnologia embarcada, monomaterial, dupla camadas. Então, é um material também muito competitivo em termos de sustentabilidade. México, até o ano passado, estava na nona posição, e este ano caímos para a 16ª, em função de tarifas. Então, é algo que nós estamos tentando trabalhar para conseguir contornar. Aquí te refieres que, bueno, México cayó del primer lugar al... Claro, de la 9. De la 9, perdón, cayó de la posición 9 a 16. Sí. Y esto debido a las tarifas por el Las tema tarifas. de América del Norte, del tratado del TEMEC, tratado comercial con Sí. México, Estados Unidos y Canadá. E também México com o Brasil. Ah, ok. E também houve essa tarifa de México com o Brasil. Então, procuramos novos mercados, como, por exemplo, aumentou muito para o Chile, porque as empresas têm um percentual e um compromisso da exportação. ¿Qué sectores de la industria son los que más brasileña han sido más afectados por estas tarifas? Quando se fala de transformar do plástico, estamos falando que empaques, com certeza, envases muito, porque o Brasil é o quinto maior produtor global de envases. Então, de forma direta, quando exporta a companhia para outra companhia, e indireta, quando exporta alimentos, que precisa também de empaques, então sofremos duas vezes. Então, para nós outros, empaques é o que mais sofremos, com certeza. Até porque eles exportam 60% basicamente de todos os plásticos no Brasil, 60% de envases. Ok. ¿Algún tipo de envase en particular ha sido más afectado de lo que exportan en México? Flexibles. Os envases flexíveis, sim, é o mais afetado. ¿Para qué tipo de actividades? Sim, actividades? Para proteína animal, temos também algumas vezes para PET. Então, esses são os filme, também contato com alimento, esses são os mais afetados. ¿Qué es el FUMI? Perdón. Filme que você vai usar de bobina, que tem os plásticos, grandes plásticos, que vai usar, por exemplo, no supermercado para colocar alimento. Ah, ok. Perfecto. Entende? Esses são os mais afetados. ¿Y qué han hecho? Me comentabas que se han diversificado, por ejemplo, a Chile, pero también han tenido que ir a otros países para sustituir lo que enviaban a México. Sim, também aumentou as exportações bastante para a África. Estamos trabalhando na diversificação de mercado para a África e Oriente Médio. Mas hoje exportamos mais para a Argentina, no primeiro local. Depois, sim, Chile. Depois de Chile, nós temos Uruguai, Paraguai. Então, assim, é até a 16ª posição para México. ¿Cómo se encontraban hasta antes de las tarifas, digamos, las exportaciones del sector del envase? ¿Y cómo estaba México? ¿En qué posición estaba antes de las tarifas como destino de exportaciones? ¿Y en qué posición está actualmente? Sí, México ya llegó na 5ª posición, el más importante país para exportaciones de plásticos. Caiu 2025 para 6ª e agora em 2026 para a 16ª.
Entonces, cayó, nós estamos dizendo, 11 posições. Es bastante en un tiempo muy corto, muito, ¿no? sim, muito. Porque México também é importante mercado que algumas empresas brasileiras estão tentando abrir planta lá cá. Porque trabalhando aqui em México também pode exportar para os Estados Unidos. Então, em função dos tarifaços, todo o projeto ficou na gaveta, mas esta é a intenção. Nós estamos falando a respeito de 4 empresas, inclusive uma está lá conosco, com nós outros, que estava pronto para abrir uma em Del Rey, eu esqueci o nome da cidade, mas estava bem adiantado. Bem adiantado. Ok, y hay posibilidad, bueno, una de las maneras que me comentabas es pues abrir plantas en México, ¿no? Sim. Eso ayuda. ¿Eso disminuye la competitividad o las ganancias de las empresas brasileñas? Porque no es lo mismo producir en México y abrir y tener que invertir una fuerte cantidad de dinero para abrir una planta en México, Sí. que producir en Brasil y exportar a México. Sí. Y supongo que de México lo exportaban a Estados Unidos. Sim, para a competitividade, creio que é uma via de mão dupla. A competitividade será boa para o México, para a indústria mexicana, e também para a indústria brasileira, porque a competição faz com que a empresa invista mais em inovação. E para o Brasil, claro, o investimento será bem alto, que precisa, por exemplo, trazer também mão de obra qualificada para iniciar, startar e treinar os mexicanos local, justamente para dar a continuidade. Então, é competitivo para todos. Todos saem ganhando. E quem mais sai ganhando é o consumidor final, porque quando começa a guerra de preço, a inflação abaixa, então começa a melhorar o mercado. Por ejemplo, hablabas que aquí hay que entrenar a las personas, y también al final de cuentas hay que hacer contrataciones. ¿Qué pasa con lo que estaban produciendo y con las instalaciones, las fábricas, las plantas que tenían en Brasil o que van a tener que dejar en Brasil para producir a México? Não, creio que a intenção é funcionar as duas, continuar em Brasil. O Brasil hoje não é autossuficiente. Precisa também importar alguns produtos. Então, a intenção é deixar a planta em Brasil, porém abrir uma nova em México e treinar o pessoal para ter um empregado em México. Então, esta é a intenção, para também ter os benefícios. Então, essa estratégia de 4 corporações e uma que estava mais avançada. Então, e tem uma que fabrica sílica gel, e esta empresa já tem uma operação aqui em México. Então, uma das 5 já tem uma operação em México, por meio de joint venture. En todo este tema, supongo que ustedes también siguen pues puntualmente lo que está pasando en la revisión o en el previo. Actualmente está México en las revisiones o en las pláticas previas a la revisión del Tratado de Libre Comercio. Sí. ¿Qué opinión tienen de todo esto que está ocurriendo? Que al final de cuentas, como me decías, con las tarifas, los aranceles, ¿qué opinión tienes de estos posibles cambios que vienen y también de los cambios que ha habido últimamente? Para minha opinião, como estrategista, o melhor que se pode fazer é abrir o mercado por total. É muito benéfico, porque quando acontece assim, a indústria começa a praticar o investimento e inovação, começa o preço ter mais demanda no mercado, então o preço controla a inflação, há tratados, acordos, começa o mercado por si sozinho, começa ele ir aos poucos se movendo para a melhor posição e ajudando toda a população, bem como o setor privado, público, a sociedade, sustentabilidade. Então, creio que é o melhor caminho, esses tratados de livre comércio. Claro. Mencionabas el tema de la innovación. Platícame, ¿cómo se está innovando en el sector de envasado en Brasil? Muito. Um exemplo, nós temos uma
duas empresas que só elas têm uma máquina de quase 300 mil euros no Brasil. Não tem nos Estados Unidos e não tem pelas Américas, somente em Brasil. Então, há um investimento muito agressivo dessas companhias em inovação. Muitas vezes, quando vai inovar uma envase, às vezes precisa de um novo maquinário, né? E agora com a exigência também da PPWR na Europa, que é o passaporte digital, então tem que ter esse cuidado também da reciclabilidade, que vai garantir que aquele produto vai voltar para o uso da população. Então, a inovação está junto com a sustentabilidade. Tem que caminhar de mãos dadas. ¿Qué tan difícil es hacer eso, ¿no? Porque a veces, muchas veces ocurre que la innovación, que no precisamente siempre una innovación es tecnología, pero Sí. muchas veces va de la mano de la tecnología, pero a veces la tecnología no va tan de la mano de la sustentabilidad. ¿Qué hacen para que sí puedan caminar juntas? Sim, boa pergunta, porque a parte mais difícil do ciclo, da circularidade, é a coleta. Para educar a sociedade a levar o seu produto depois pós-uso e deixá-lo no supermercado, por exemplo. Ninguém vai fazer sem ganhar algo. Creio que o supermercado vai comprar. Então, se por quilo ou por quantidade, como funciona na Europa, então eles têm essa incumbência e depois a cadeia, quem vai fazer, coletar, dar o tratamento e passar pela parte de reciclagem química ou reciclagem mecânica, que muita parte vem da reciclagem mecânica. Aí sim consegue voltar todo o sistema. Mas a dificuldade está na população acostumar a começar a coletar os seus produtos plásticos e deixar no supermercado no ponto de coleta. Claro, mucho del empaque y del envasado tiene que ver con productos provenientes del petróleo. Sí, muchos. ¿Qué tanto y cómo en Brasil están buscando otras alternativas, digamos, más naturales para los empaques y el envasado? Nós temos, por exemplo, um ponto de inovação que é a Braskem, que é o bioverde, que é da cana-de-açúcar, proveniente da cana-de-açúcar. Também tem no PCR, Brasil hoje, do 100% que fabrica de plástico, hoje recicla 23% e tem a meta até 2040 de 50%. Então, se opera muito com, por exemplo, PCR, que PCR é pós-consumo. Ah, ok. Então, se é PET, garrafa PET, por exemplo, usou, foi coletado corretamente, então volta para a operação e a garrafa é 100% de PCR. Pode ser usada várias vezes. Okay. Então, porque é um monomaterial. Diferente, por exemplo, de um concorrente perfeito, que é o vidro. Muitas vezes os vidros não podem, dependendo da coloração, não pode ser reciclado. Então, o vidro também, temos que lembrar que é mais pesado do que o plástico. Emite muito mais CO2 do que o plástico. Então, acredito que dentro desse parâmetro, o Brasil, em termos de coleta, nós temos uma lei que se chama 12.688, que é justamente obrigando toda a indústria com a obrigação de fabricar os produtos e como esse produto vai voltar de novo para ser operacionalizado. Então, outras alternativas por exemplo, que vêm da castanha do Pará, que são materiais mais biodegradáveis. Então, é uma planta? É uma planta, castanha do Pará. É uma planta. Tem arroz, tem de arroz também. São produtos muito caros. O mercado não consegue pagar por isso. Então, muitas vezes tem que esperar um pouco. E o mais barato hoje é o PCR. Em função da guerra do Oriente Médio, o PCR está mais barato do que a resina virgem. Claro. Y bueno, por ejemplo, ¿podrías platicarme un poco de algunos ejemplos de materiales? Bueno, me voy a regresar un poco. Ya me acuerdo, estabas platicando el tema de esta ley. Esta ley en México apenas va comenzando. ¿Cuánto tiempo tiene esta ley de, no sé si se le puede llamar de reciclabilidad o de economía circular en Brasil? Começamos com o PNRS há 10 anos atrás. Então, não começou de uma hora para outra.
pero não tinha uma lei específica do que quem tinha o fazer o quê. Então, a lei 12.688 nasceu em 2025 e já está operando em 2026. E tem as suas metas ano a ano. Então, para esse ano, tem que reciclar em 2026 25% de todos os plásticos que foram produzidos. ¿De todos los que, perdón? Todos os plásticos ok. que foram produzidos pela manufaturados, tem que ser reciclado e voltar para 2027, 25%. Ok. Y até 2040, 50%. ¿Dan seguimiento a lo que viene ahora en México en cuanto a economía circular? Economía circular, exactamente. ¿Y qué tanto, por lo que veo, ustedes ya tienen un camino más avanzado? ¿Sus productos van a tener que modificarse o ya estarían listos para las nuevas disposiciones que van a venir en México? Boa pergunta também, porque tem duas frentes. Uma frente é o redesenho dos envases para ter a possibilidade de reciclabilidade, e o segundo é a composição da percentual de PCR. Então, sim, o Brasil está preparado, muito preparado, e eu creio que a melhor estratégia seria o governo do México, uma parte do governo do México, uma parte do governo do Brasil e as associações iniciar uma conversa para fazer algo similar. Fazendo algo similar, um certificado que pode aproveitar para o México exportar para o Brasil e Brasil para o México e pagando um único certificado. Porque senão nós temos que pagar certificado para exportar para o México e o México também tem que investir em certificação para exportar para o Brasil. Não faz sentido. Então é melhor nós tentarmos fazer algo nessa direção para abrir o mercado totalmente. Claro. Y ahora, pues, el motivo de su participación en esta expo, platícame, ¿con qué viene Brasil a Expopac México 2026? Estamos vendo com muita, embora estar com o problema das tarifas, mesmo assim é um mercado, por ser muito importante, um mercado muito, vamos dizer, pessoas sérias, empresas sérias. Então, é um mercado que para nós outros está próximo de muitos outros mercados e acredito que vamos sair daqui com bastante negócios efetivados e pelo menos também para ir dos seus próximos 12 meses que vão se efetivando aos poucos. Então, acreditamos tanto que vamos estar esse ano em México 2 vezes. Então, todo ano estamos em México, participando de alguma feira, ou algumas vezes também levando o comprador para o Brasil, que queira conhecer as indústrias, pagamos tudo, pagamos passagem, pagamos também a hospedagem, a alimentação, para deixá-lo confortável. Ele faz o convite também, porque também temos este mesmo projeto para o ano que vem para jornalistas. Então, vamos conversar sobre. Ok, ¿y qué tipo de empresas vienen? ¿De qué sectores están viniendo a Expopac México 2026? Em 2026 temos esta. Y en particular en esta expo, ¿qué tipo de empresas traen? Nós temos empresas que fabricam flexíveis, nós temos algumas empresas também da plasticultura, mas não são muitas. Então, são empresas também de grande porte no Brasil. Estamos falando aí de empresas como a Val Group, por exemplo, ela tem plantas fabris nos Estados Unidos, na Itália, e creio que quase 50 indústrias. Então, são empresas muito agressivas em termos de investimento. É uma das empresas que quer abrir também planta em México. E em agosto, setembro, teremos a Feira de Construção Civil. São indústrias que produzem, por exemplo, tanques para água de consumo, chuveiro. Nós temos também os pipes, os tubos, conexões. Temos também pincel. Então, é uma variedade de produto, toda solução para ferretería. Perfecto, pues para cerrar, Carlos, ¿cómo ves el panorama para el sector del empaque brasileño en el mercado mexicano para el próximo año? Crescimento.
muito crescimento. Embora as tarifas, as nossas empresas são muito flexíveis, não? Então, vocês vão encontrar formas de, por algum meio, porque o mercado mexicano, se o Brasil não chega, outros chegam. Então, por ser importante, temos que crescer acá. Perfecto, pues Carlos, te agradezco muchísimo por la entrevista, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Y los invitamos a continuar nuestra cobertura de Expopac México 2026 en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales.